Abra sua Bíblia aí comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Santo, exaltado é o Senhor dos exércitos. Aleluia. É uma palavra bastante conhecida. E quando o pastor Júnior me ligou, me mandou uma mensagem perguntando se eu podia estar aqui para ministrar as nossas vidas, Jesus, o que é que eu vou ministrar? E aí eu fui orar e Jesus me deu esta palavra. Pois bem, como eu disse, uma palavra muito conhecida. E nesta noite nós vamos ministrar a palavra através de palestra. Amém? Como o pastor disse, vai ser um pouco diferente do habitual, tá bom? Então vamos lá. Jesus, quando ele fez essas 3 vezes essa pergunta para Simão, para Pedro, ele estava querendo confrontar Pedro. Foi uma reflexão para Pedro, né? Ele estava se confrontando com si mesmo. Por quê? Porque anterior a isso, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, né? Antes de Jesus, né, ser ali crucificado, Pedro tinha negado o seu mestre, o seu Senhor, aquele com quem ele andou, aquele quem ele conheceu, aquele quem ele viu fazer milagres, maravilhas, prodígios. Só que ele negou Jesus, ele negou o mestre. Então quando Jesus apareceu ali e disse para ele: Amas-me? Por 3 vezes, Pedro entendeu o que é que Jesus estava fazendo com ele. Tanto é que a palavra diz que Pedro entristeceu-se. Ou seja, Pedro, ele tomou conta daquilo que estava dentro dele, daquilo que ele tinha feito com Jesus. Aquele mestre que ele dizia amar, aquele mestre que ele dizia estar ali, que ele dizia que até morreria por ele negou. Mas Jesus estava ali para confrontar Pedro. Por quê? Porque se Jesus não tivesse feito isso com Pedro, certamente na sua caminhada cristã, Pedro não iria fazer o que ele fez. Que logo após isso, em seguida, a gente vê lá no livro de Atos, que ele pregou para mais de 3.000 pessoas que se renderam a Jesus. Por quê? Porque Pedro estava curado, Pedro estava sarado. Então Jesus, ele confrontou Pedro naquilo que havia formado uma ferida em sua alma. Por quê? Vamos imaginar a gente negando Jesus, andando com ele, sabendo quem era Jesus, e a gente chega e fala: eu não te conheço. É a mesma coisa que eu falar para minha mãe, andar com ela, para minha mãe falar: eu não te conheço.
certamente Pedro pensou. A palavra não fala, mas vamos conjecturar. Nossa, eu neguei o meu mestre. Eu neguei uma pessoa que eu amo. Quantas vezes você nega uma pessoa que você ama? Quantas vezes nós fazemos coisas que lá na frente vai nos entristecer, vai nos magoar. E aí nós precisamos de um confronto conosco, para que isso venha causar a cura, através do arrependimento, através do entendimento daquela situação, daquela atitude que eu e você tivemos. Foi isso que Jesus fez com Pedro. E olha o grande discípulo que ele se tornou depois disso. Depois dessa cura que Jesus provocou no seu interior. Amados, há feridas na nossa alma, que se a gente não deixar Jesus tratar, vai interferir na nossa caminhada com Cristo. Vai interferir na minha caminhada com Cristo. Porque se de repente eu estou com a minha alma machucada, ferida, eu vou caminhar com o pastor Daniel algum tempo, mas lá na frente eu vou falar, não dá mais, eu não vou aguentar. Ele vai enxergar o potencial de Deus em mim, mas eu não enxergo e eu vou desistir de caminhar. Então nós temos que deixar o Senhor curar as nossas feridas, as feridas da nossa alma. E hoje em dia, amados, tem muitas pessoas, servas de Deus, que têm grandes feridas nas suas almas, grandes amarguras, feridas que estão abertas e que elas não deixam Jesus curar, não deixam Jesus confrontar aquele sentimento para poder acabar com aquilo, para poder realmente sarar aquela ferida. Certa vez eu conheço uma pastora lá de Goiânia, e ela tinha uma ferida muito grande na alma dela com o pai dela. Ela não tinha um bom relacionamento com o pai desde pequena. Até que um dia ela foi num encontro com Deus. E Deus falou tão forte com ela, que naquele encontro ela permitiu Jesus curar a sua alma. Foi lá, pediu perdão para o pai, se reconciliaram. Eles se falavam, mas não era aquele amor, né? Era aquela coisa mais distante. Mas a partir daquele momento ela deixou Jesus curar na alma dela. E ela conseguiu renovar, restaurar o relacionamento dela com o pai dela e com Deus, não é? Porque quando nós deixamos feridas nos machucarem, não deixamos Jesus sarar, a gente também não consegue ter um relacionamento de amor verdadeiro com o Senhor. Porque tudo a gente vai culpar Deus. Tudo a gente vai culpar o Senhor. Então nós temos que deixar o Senhor nos tratar. É fácil? Não é. Porque muitas vezes isso passa pela gente meio que desapercebido. A gente às vezes não se dá conta disso. Não se dá conta. Mas nós precisamos deixar o Senhor nos tratar. E como eu disse, hoje em dia muitas pessoas, servas de Deus, principalmente, com muitas feridas na sua alma. E essas feridas, igreja, elas vêm e aparecem, se apresentam nas nossas vidas como as doenças emocionais. Como as doenças emocionais.
E aí, como me foi dado o tema, hoje em dia as principais delas é a depressão e a ansiedade. É a depressão e a ansiedade. Por quê? Hoje em dia nós estamos vivendo num mundo muito louco, muito agitado, é muita correria. A gente não tem tempo para nada, não tem tempo para fazer nada. Mal a gente vem para a igreja, mal a gente consegue passar aqui dentro do templo 2 horinhas. Isso quando a gente não reclama, quando já está passando do horário. O mundo, ele está tão louco, com tantas coisas. São tantas coisas, a gente tem que ter os resultados rápidos, das respostas rápidas. Nós não temos tempo de pensar para decidir. Nós não temos tempo de parar nem para ajoelhar e falar: Senhor, é assim, 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 o que eu faço? A gente não espera nem a resposta de Deus. A gente já vai e já faz. Porque o mundo se apresenta desta forma para mim e para você. E quando a gente demora um pouco mais, é mais lentinho, a gente ouve: nossa, mas você está demorando para fazer isso, para fazer aquilo. E essa agitação toda tem causado sérios problemas emocionais na vida das pessoas. E é um pouquinho disso que nós vamos falar nesta noite, sobre a ansiedade e a depressão na ótica da ciência. E eu trouxe alguns slides. Pastor Júnior, pode começar a colocar, por favor? E como eu disse, são várias as doenças emocionais, igreja, mas o que tem aparecido muito nos consultórios é a depressão e a ansiedade, que está acabando com a humanidade. As pessoas não conseguem mais viver de uma forma sadia, né? E aí eu trouxe aqui para vocês: o homem sendo corpo, alma e espírito. O que é o corpo? Forma visível com que me relaciono. Esta matéria é o corpo que a gente vê, né? Essa matéria é o corpo com que a gente se relaciona com o mundo exterior. E aí tem os 5 sentidos humanos, né? A fala, a audição, a visão, o olfato. E aí lá no livro de Gênesis, vamos lá comigo, no capítulo 2. No versículo 7, Jesus diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aí está o corpo. O Senhor formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas, seus narizes, o fôlego de vida, e foi feito alma vivente. O que é a alma? É tudo que o homem é, sua personalidade, o seu ego. É o mundo, os pensamentos, os sentimentos, a decisão. A alma, ela está entre o espírito e o corpo, pertence aos dois. Está ligado ao mundo espiritual através do espírito e ao mundo material através do corpo. Através da alma eu tenho consciência de mim mesmo. Fôlego de vida é a alma. Quando Jesus formou o homem. E aí lá no versículo 15 do mesmo capítulo 2 de Gênesis, vai falar assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Ou seja, Deus criou o homem ele é terreno,
E a sua primeira condição, então, ela é terrena. Antes de ser espiritual, ela vai ser terrena. O Senhor, Ele fez o homem para lavrar e guardar, quando fez ele no jardim do Éden. Então, são duas principais deveres, são dois principais deveres do homem: trabalhar e cuidar. Percebam que quando Jesus fez Adão, colocou ele lá no jardim, eu imagino que era tudo uma paz, né? Uma tranquilidade. Adão só tinha que olhar as plantas, os animais, cuidar, mas tudo de uma maneira o quê? Tranquila, sossegada. E hoje, como que é? Tudo correndo, tudo agitado, tudo com pressa, tudo atropelando. O homem, ele não foi feito para trabalhar dessa maneira desenfreada, loucamente. Temos que fazer na tranquilidade, na calma, na paz. Só que, como eu falei, hoje o mundo, ele está de uma maneira muito louca, absurdo. Né? Ninguém consegue nem se falar. Mal a gente troca mensagem só no WhatsApp. A gente não senta mais à mesa para jantar, para almoçar. Não dá tempo, é correndo. Banho, às vezes, é 5 minutos. Não foi dessa maneira que o Senhor criou o homem. Ele criou o homem de uma maneira para que trabalhasse tranquilo, na paz. Então é óbvio que isso tudo o ser humano não vai dar conta. Não vai dar conta. Nós temos que respirar, ter o nosso momento de tranquilidade, o nosso momento de paz. Porque senão o meu sono é agitado, eu mal durmo, tem gente que mal dorme, dorme tarde, acorda cedo. Cadê as 8 horas de sono que o seu corpo precisa? Para renovar, para restaurar as células, e todas as células, inclusive as do cérebro, a da mente, que comanda o corpo. A gente não está nem renovando as nossas células, porque a gente dorme 1 hora da manhã e acorda às 6 horas. Você não dormiu nada. Então nós temos que começar a mudar o nosso comportamento. É difícil? É, porque infelizmente hoje as coisas estão se exigindo desta forma. Mas a gente tem que começar a dar uma freada, começar a parar. Senão a gente não vai dar conta. E é o que a gente vê hoje em dia. Pode passar. O Espírito é o ponto de contato com Deus. É através do Espírito que tenho consciência de Deus e relaciono com Ele. E aí eu deixei aquele versículo para nossa meditação. Deus é Espírito e importa que os que eu adoro, adoro em Espírito e em verdade. Pode passar para o próximo slide. A doença na alma ela é causada, na maioria das vezes, por frustrações, fracasso, acontecimentos na vida que ferem interiormente. A doença da alma ela é muito séria, pois são feridas internas, traumas complexos, sentimento de derrota, abandono, fracasso. E os sintomas de uma alma doente vêm de um passado traumático que permanece vivo. O presente ele é influenciado pelo passado. Quando não enxergamos um sentimento de derrota sem lutar. Traumas que nós trazemos lá da infância até os dias de hoje têm prejudicado sua caminhada. Você traz para o presente aquilo que você vivenciou no passado. E muitas vezes
não tem consciência disso, não percebe, não tem noção disso. E aí isso tudo vai influenciar nos seus relacionamentos. Pai, mãe, esposo, esposa, amigos, irmãos da igreja, com o pastor da igreja. Tudo isso vem influenciando. E muitas vezes a pessoa não consegue enxergar um futuro. Nossa, meu futuro vai ser diferente. Meu futuro vai ser tremendo, maravilhoso. Não consegue enxergar. Pode passar. E aí o Senhor, Ele vem com a sua palavra nos dizer, lá em Mateus 15. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Ou seja, aquilo que está na minha alma é o que vai me contaminar. Não é que eu como. De repente eu pego lá uma fruta na feira sem lavar, aquilo não vai me fazer mal, não. Mas e o que está lá dentro da minha alma? O que está lá dentro do meu coração? E aquela mágoa que eu tenho do meu irmão, da minha irmã? E aquele ressentimento por aquilo? Hoje eu fiquei com ciúmes porque o pastor não falou comigo, só falou com o irmão. Eu estou de mal com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe. Olha esse testemunho que eu falei dessa pastora. Olha quanto tempo ela esperou com essa ferida na alma dela para ser curada. Quantas coisas ela deixou de viver com o pai. Quantas coisas nós vamos deixar de viver com as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso redor. Porque a nossa alma está machucada e a gente não permite o Senhor curar. Então é o que está dentro. É o que está dentro do nosso coração. Porque quando a gente fala coração, é a alma, igreja. É isso. Sinônimo da alma, é o coração. Onde tem os nossos sentimentos, as nossas emoções. Precisa ser tratado. Precisa ser curado. Para que a gente seja feliz. Seja feliz. Porque a felicidade, até coloquei hoje, não é o que eu tenho, não é o que você tem, ou o que eu posso ter, você pode ter. A felicidade é aquilo que o outro enxerga em mim, aquilo que eu posso ser para o outro, e que o outro pode ser para mim. São pessoas, são sentimentos que precisam ser refletidos, ser mudados, para que a gente seja feliz. Quantas pessoas a gente vê que tem milhões de dinheiro e não são felizes. Não são felizes. E às vezes você ganhando um salário mínimo é muito mais feliz que ela. Então perceba que não é o ter, mas o ser. É o querer ser. É o querer mudar. É o querer fazer a diferença. Na minha vida e na vida de quem está à minha volta, ao meu redor. Amém? Pode passar. E aí a gente vai entrar um pouquinho então nessa primeira doença emocional, que é a ansiedade, que é sinônimo de angústia. E ela é definida como aflição, angústia, perturbação do espírito, causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo, entre outros. A ansiedade, ela é uma doença emocional muito séria. Às vezes a gente fala, estou ansioso, né? Não vejo a hora de chegar aquilo, não vejo a hora de eu comprar aquilo. Mas isso não é uma ansiedade, doença emocional. A ansiedade, a doença emocional, ela causa danos terríveis.
Eu atendi uma paciente que quando ela tinha crise de ansiedade no trabalho, ela tinha que correr para o banheiro, porque ela suava, ela tremia, ela gemia. Tamanha aquela crise, porque vem com uma força tão grande de dentro para fora, que a pessoa não consegue se controlar. A pessoa vai chorar, a pessoa vai se tremer. No caso dela, ela suava, se tremia toda. Tem crise de pânico que é diferente da síndrome do pânico. A gente pode ter uma crise de pânico dentro da ansiedade. E se não tratar, vira síndrome do pânico. Daí a pessoa não sai nem de casa mais. Então nós temos que cuidar da nossa alma. Pode passar. Os sintomas da ansiedade: preocupações, tensões ou medos exagerados. É aí que acontece a crise de pânico. Sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer. Preocupações exageradas com a saúde, dinheiro, família, trabalho. Medo extremo de algum objeto ou situação em particular. Medo exagerado de ser humilhado publicamente. Falta de controle dos pensamentos, imagens ou atitudes que se repete independentemente da vontade. Pavor de uma situação muito difícil. A pessoa ela começa a se preocupar lá na frente. E aí, né, o que a gente costuma dizer, a ansiedade, ela é uma doença projetada do futuro, ao contrário da depressão, que ela surge por conta do passado. Então, a pessoa que ela tem crise de ansiedade, ela chora facilmente, ela se preocupa demais, ela começa, muitas vezes, a desencadear feridas no corpo, alergias, começa a puxar, arrancar o cabelo. Eu atendi uma outra paciente que ela sofreu um assédio moral no trabalho, moral e sexual no trabalho. Quando ela pisava o pezinho dela no trabalho, ela chorava. Ela não conseguia controlar. Chorava sem parar. Não conseguia controlar. O medo, tamanho o medo daquela situação acontecer novamente. E piorou, porque quando ela falou para o superior, eles não acreditaram. Piora a situação, né? A pessoa se vê sozinha, desamparada. E agora, quem vai me ajudar? Precisando trabalhar. Ela estava a ponto de sair do trabalho. Então, é uma situação que gera um sentimento muito intenso, uma angústia muito intensa. Muito intensa, né? A pessoa sente até falta de ar. Fica ofegante, não consegue respirar, parece que vai morrer. Então isso tudo é muito grave. Pode passar. A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo da história. A gente tem na Bíblia Elias, né? Elias. No sentido patológico, a presença da tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparece com frequência. A tristeza é uma reação normal às situações da vida, nas lutas, nas zangas, nas perdas. Muitas pessoas usam a expressão depressão para explicar alguns tipos de sentimento, mas a depressão é mais do que a tristeza. As pessoas que têm depressão, elas descrevem como viver num buraco negro,
um sentimento de desgraça constante. Elas sentem-se tristes por tudo, né? A vida não tem significado, é vazia. O sentimento, a pessoa que tem depressão, a tristeza é tão profunda que ela não consegue nem explicar como é essa tristeza, como é esse buraco, né? Só fala, parece que é um buraco, porque aquela dor, ela sente dor, que ela não sabe explicar de onde vem, como surgiu, se vai embora. A dor é muito intensa, a dor é muito grande. Pode passar. E existem alguns tipos de depressão. A depressão reativa. Os afetos depressivos podem aparecer como uma resposta a situações reais. Resposta afetiva do sujeito a alguma coisa acontecida de fato, fora do sujeito. Então, aconteceu alguma coisa aqui, de repente, e a pessoa vai dizer para você, eu estou deprimida por conta disso. Eu me entristeci com alguma coisa que aconteceu aqui. Fora, é externo. A depressão é endógena. Ela brota do interior da pessoa, envolvendo um grande desespero, acompanhado de tendências autodestrutivas. Então, é o que eu falei, a dor. Ela sente um sofrimento muito intenso. Aí ela vai dizer, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu não valho nada, eu não presto para nada, eu não sirvo para fazer isso. Olha, eu não sirvo nem para lavar a igreja. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Esse é o sentimento dessa pessoa que tem essa dor dentro dela. Pode passar. E aí, quando essa dor ela é muito intensa, quando essa dor ela não passa de maneira alguma no interior da pessoa, ela recorre a isso, ao suicídio. Que o objetivo é o quê? Acabar com a dor, com o sofrimento que ela está sentindo. Ela vive numa situação tão angustiante para ela emocionalmente, que é como eu falei, para ela nada presta, nada tá bom, nada serve. Ela não se enxerga como uma pessoa valiosa, como uma pessoa que é amada por quem está à sua volta. Ela se sente menosprezada. Ela não sente amor por ela. E acha que as outras pessoas também não sentem um amor. Aí ela chega nesse ponto do suicídio. E ocorre entre as pessoas que vivem sozinhas, descasadas, viúvas, solteiras. Há tentativas sutis, né? Às vezes a pessoa ela provoca um acidente e ela diz, eu não sofri um acidente. Ela provocou, porque ela quer morrer. Elas planejam, né? Então, olha lá, direção perigosa. Às vezes bebe, fala, agora eu vou ter uma overdose de bebida, vou morrer, vou entrar em coma alcoólico, alguma coisa assim. Então, ela provoca, sem ter que ir lá e cortar o pulso, ou sem ter que ir lá e se enforcar. Então, ela provoca sutilmente a sua morte. Pode passar. E as estatísticas dizem que 20% das pessoas conseguem esse objetivo. A maioria dos suicidas são homens. E teve um aumento no Brasil,
né? Especialmente entre os jovens. Possivelmente pode ser que já tenha aumentado, né? Porque essa estatística foi até 2016. Em 2020, o Brasil é o 8º país do mundo no ranking. São 35 mortes por dia, né? A sociedade está cada vez menos solidária. O jovem não tem mais rede de apoio. E a gente tem um agravo com isso aqui, com as novas tecnologias. Então, eu vou me isolar, eu só vou ficar na internet, eu vou ficar dentro do meu quarto, eu não vou sair, eu vou ficar só lá no meu celular. E aí você não está vendo o que o seu filho muitas vezes está fazendo, o seu marido, a sua esposa está fazendo, e eles estão planejando a destruição da sua vida. Então, amados, são doenças. Aqui é só uma pincelada, né? Senão a gente vai ficar aqui até... Mas só para a gente entender a gravidade da situação de hoje. De hoje. Nós estamos vivendo num mundo que a gente não está se dando conta disso. De vez em quando a gente está lá no metrô, parou. Por quê? Tem um usuário na linha. E aí? Será que ninguém percebeu? Porque essas pessoas dão sinais. Dão sinais, sabia? De que elas estão pensando em fazer algo contra a sua própria vida. Começam a se isolar. Começam a dizer mais assuntos sobre morte. Os assuntos são mais pessimistas, porque pessoas depressivas, elas são muito pessimistas. Como eu falei, elas vão dizer, eu não presto, eu não valho, eu não sei nada, eu não consigo nada, você merece mais que eu. Então as pessoas começam a dar sinais, só que nós não estamos atentos. Nós não estamos atentos. E aí quando for ver, já é tarde demais. Tarde demais. Lá na igreja, eu congregava na sede da Igreja Nova Geração. E tinha um diácono lá. Só que eu conversava com ele muito pouco. E por sinal ele trabalhava no mesmo lugar que eu, em unidade diferente. Um belo dia a gente recebe a notícia. A dor que ele estava sentindo foi maior e o venceu. Sabe por quê, igreja? Pode passar, pastor. Nem sempre é o diabo. Nem sempre é o diabo. Como eu falei, Elias, ele não entrou num estado depressivo? Foi o diabo, gente? Não foi o diabo. Foi a dor da alma dele. Foi o pensamento dele de ser incapaz de vencer aquela mulher. Não é Satanás. Porque se fosse Satanás, a pessoa diria uma oração, o pastor ia fazer, a pessoa ia ser curada, ia ser liberta. Mas ninguém sabia a dor que ele estava sentindo. O porquê que ele não permitiu ser tratado. Porque quando nós temos essas feridas na alma, e aqui falando fisicamente, tratamento antidepressivo, psicoterapia, e a mais usada é essa daqui, cognitivo-comportamental. Mas eu dou a terceira,
Perto está Jeová dos que têm coração quebrantado e salva os que têm espírito esmagado. Jesus tem o poder de me curar e de te curar. Porque Ele levou sobre Ele as nossas dores e as nossas enfermidades. Então Ele te conhece, Ele não te formou. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe do que eu preciso. Só que se eu não deixar Jesus ir lá no fundo da minha alma e me curar, eu não vou ser curada. E aí Satanás se aproveita disso. Aí ele se aproveita. Porque eu vou me deixando, abater, vou me deixando entristecer. E aí ele fala, opa, aquele ali está fraco, agora que eu vou pegar ele. Porque ele não tem esse poder de colocar isso em mim e nem em você. Mas Jesus tem o poder de nos curar. Jesus, ele tratou Pedro. Ele tratou Pedro. Senão Pedro não seria o apóstolo que ele foi. Depois da ressurreição de Cristo, ele conseguiu ministrar, pregar para mais de 3.000 pessoas e serem ali convertidas. Já pensou você sarado, você curado, você pregar para 3.000 pessoas e encher esse lugar que vai ficar pequeno? Mas eu não posso ir pregar, eu não posso ministrar se eu não for tratada, porque vai chegar alguém aqui com uma situação parecida com a minha e eu vou fazer o quê? Eu vou falar o quê? Isso eu não sei resolver porque eu não resolvi em mim. É a mesma coisa, para eu ser psicóloga, eu preciso passar com um psicólogo. Porque eu preciso ser curada, tratar dos meus traumas. Não como que eu vou tratar alguém que vai chegar lá, ixi, isso daqui é o que eu passei, vou fazer o que agora? É a mesma coisa com Jesus, igreja. Vamos deixar Jesus nos tratar. Pode passar. E Jesus fala para mim e para você: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus tem cuidado de você? Tem cuidado de você? Você tem certeza disso? Então por que você anda ansioso? Por que você não lança sobre ele as suas dificuldades, os seus traumas? Jesus deixou nós psicólogos? Sim, deixou. Atendo um monte de gente. Sabe quantos crentes? Quase a metade. Estou lá, para auxiliar, para ajudar. Mas nós temos o psicólogo dos psicólogos, igreja. Jesus Cristo, Ele te conhece, eu já falei aqui. Ele te conhece. Foi Ele que te formou lá do pó. Foi formando você na sua essência. Ele sabe onde Ele vai. Qual é o ponto que precisa ser tratado, que precisa ser curado. Sabe qual é a melhor terapia? Jesus. Do jeito que você está sentado aí, você vai sentar na sua casa e vai falar: Jesus, vem aqui. É assim, assim, assim. Eu preciso que o Senhor me cure nisso, nisso, nisso. Minha alma é aflita aqui, aqui, aqui. Deixa Ele te curar. Deixa Ele te tratar. Sem pressa. Olhando o mundo pela ótica da psicologia, o mundo hoje, ele é esquizofrênico. Doido.
E as pessoas estão ficando exatamente assim. Exatamente assim. Está na hora de nós mudarmos. Está na hora de nós revermos os nossos pensamentos. Pode passar, pastor. A verdadeira felicidade. Eu coloquei um ponto de interrogação. Qual é para você? Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. É o que Jesus fala para mim e para você. João 13:17. Pratica a palavra do Senhor. Coloque em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que você tem aprendido aqui. Não só hoje, mas todos os dias, todas as vezes que você vem aqui. O Jesus, ele trata conosco. Cada culto, ele trata conosco de uma maneira diferente para que a gente seja sarado. Para que a gente seja curado. Mas será que eu e você estamos deixando? Só estamos ouvindo alguém vir aqui pregar, mas entrou aqui e saiu aqui. E eu continuo na minha vida doida, né? Na minha correria do dia a dia. Não espere chegar o momento de você ter que ir num psiquiatra para tomar uma medicação. É bom? Vai te ajudar, com certeza. Porque é uma química entrando na química que o cérebro humano já tem, para poder ajustar. Mas se a gente tem o melhor médico, o melhor psicólogo, a gente não precisa esperar chegar neste momento. Mas se você, de repente, já está, amém. Mas a partir de hoje, começa a deixar Jesus a te curar aí. A entrar no seu coração, na sua alma. E curar as suas feridas, curar os seus traumas. Porque Ele está assim, de braços abertos, só esperando você falar, vem me ajudar. Vem cuidar de mim, porque eu preciso do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Se coloque de pé. Coloque a mão no seu coração. Vamos falar com o Pai. Esse é um momento de você dizer para Ele qual é a ferida da sua alma. Qual é o trauma que talvez esteja aí te machucando. Aquilo que o Senhor precisa tratar. A depressão queria me pegar, igreja. E o Senhor virou para mim e disse, hoje eu entro com providência sobre a sua vida. Eu vou curar a ferida da sua alma. Porque eu não quero depender de medicação. Não quero. Então fale para o Senhor, aí no seu lugarzinho, qual é a ferida que você precisa que Ele cure nessa noite, que Ele trate nessa noite. Porque você não precisa depender de medicação. Ele te fez são, perfeito, sem precisar de remédios. Santo Deus, eterno Pai, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença nesta hora, Deus. Já te agradecendo, ó Pai, por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. E acreditando, Deus, que o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer esta cura. O Senhor vai fazer esta restauração, papai, em cada coração aqui. Em cada alma que está aflita, que está abatida, ó Pai. Porque assim como o Senhor levou uma palavra de ânimo
para Elias, naquele momento que ele estava pedindo até a morte. O Senhor nos trouxe uma palavra de ânimo nesta noite, ó Pai. E o Senhor nos disse que o Senhor é o médico dos médicos. Espírito Santo de Deus, vai de encontro a cada um aqui, a cada vida, ó Pai. E vai tocando no profundo, Senhor, no oculto desta alma, ó Deus. Aonde só o Senhor enxerga, ó Pai. Onde só o Senhor sabe, ó Papai querido, o caminho, ó Deus, para provocar a ferida, ó, para provocar a cura, ó Deus, dessas feridas, ó Pai. Então vai de encontro, Senhor Deus querido, a cada um aqui, ó Deus. Que saiamos daqui, Senhor Deus querido, renovados. Saiamos daqui restaurados por Ti, Espírito Santo. Derrama, Pai querido, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre cada um de nós, ó Pai. E que jamais venhamos ser dependentes de remédios, ó Pai. Que venhamos ser somente dependentes de Ti, ó Deus. Cuida desta igreja, cuida deste povo, ó Pai.